Vamos lá, garotada. Dando continuidade ao nosso assunto, agora nós vamos entrar nos 5 grandes reinos que nós estudamos lá no primeiro bimestre. Vocês lembram os 5 grandes reinos que nós estudamos? Foram eles: Reino Monera, Reino Protista, Reino Fungi, Animalia e Vegetal. Beleza? Vegetal. Esses são os 5 grandes reinos que nós estudamos lá no, no primeiro bimestre. Agora, a partir de agora, nós vamos ver ele com mais rigidez, com mais especificidade, beleza? Vamos lá. A aula de hoje está presente no capítulo 9, página 114. Abra o livro de vocês, capítulo 9, página 114, e acompanhem junto comigo, assim como o caderno de vocês. Estejam afiados para anotações. Isso ajuda, como você fala, ajuda, tanto em revisão, quanto atividade, quanto dúvidas. Tranquilo? Fixa o conteúdo o conhecimento que eu estou passando para você. Beleza? O reino Monera, ele é muito simples, é muito tranquilo comparado com os outros. Os outros reinos vocês vão penar um pouquinho. Porque, assim como a gente viu, o vírus foi moleza. Vocês estavam afiadíssimos na aula sobre vírus. Gostei muito. Espero que isso continue. Mas vírus é um organismo, é assim, fora de comum, né? Porque é muito simples. É muito simples. A bactéria é um pouco mais complexa. Mas também é muito simples. Vocês vão pegar de boa. Então vamos lá. As bactérias. As bactérias, elas são seres vivos. Lembrando por que são seres vivos? Porque têm os 3 componentes básicos para serem considerados seres vivos, não, células, perdão. São células. E são seres vivos também. São células. Por quê? Porque tem os 3 componentes básicos para ser uma célula. São eles: membrana plasmática, a célula bacteriana, ela tem membrana plasmática, como vocês vão ver. Além de uma parede celular, beleza? Tem membrana plasmática, tem citoplasma e tem material genético. Esses 3 configuram ela como célula. Então, o que é uma bactéria? A bactéria são micro-organismos, pequenos organismos microscópicos, simples, muito importante para a economia, para a ecologia, além de ser importante na nossa alimentação. E vamos ver o porquê. Tranquilo? Então elas estão presentes em muitos alimentos que nós consumimos, entre eles principalmente aqueles que são fermentados, aqueles que sofrem processo de fermentação, são os iogurtes, os leites, queijos, tranquilo? Além de ecologicamente, muitas espécies bacterianas, eu repito, muitas espécies bacterianas são importantes para a ecologia do nosso planeta, o equilíbrio ecológico do nosso planeta. Como assim, professor? Algumas bactérias, gente, por exemplo, estão presentes no solo e elas ajudam as plantas a fixarem muitos nutrientes. Exemplo, professor, o nitrogênio. O nitrogênio, ele, como vocês vão ver lá para frente, creio eu no 8º ano, o nitrogênio ele é muito importante porque ele é um elemento essencial para a vida. Ele é extremamente essencial para que haja vida no planeta. E ele não pode ser absorvido, ele não é absorvido por nenhum ser vivo, além das bactérias. Então as bactérias absorvem o nitrogênio, dão para algumas plantas, exemplo, feijão, e essas plantas aderem o nitrogênio à sua estrutura. E nós nos alimentamos das plantas. Tranquilo? Além de ser importante no quesito doença, muitas bactérias, como vocês vão ver, dependendo da sua alimentação, elas são causadoras de muitas doenças. Elas causam muitas. Como a gente vai ver, beleza? Tranquilo? Adiante. Primeira morfologia da bactéria. A bactéria, a depender da sua morfologia, ou seja, de como ela tem formato celular, ela recebe alguns nomes. Primeiro, temos 2 tipos de bactérias base, digamos assim, na sua maioria. A primeira é que a gente chama de cocos,
e a segunda de bacilo, beleza? Então a primeira é de coco porque tem um formato arredondado, um formato coco. Quando você escuta essa palavra coco, você automaticamente associa a algo circular, algo redondo. Exato? Então coco, ela é redondinha, beleza? E bacilo, ela é esticadinha, ao formato de um bastão, beleza? Um bastão. Bastão curto. Tranquilo? Se tem só uma célula isolada, somente uma célula sozinha, a gente dá o nome de coco. Se são duas células juntas, o nome é diplococo. Diplococo. Diplo, duas bactérias juntinhas, diplococo. Se são duas bactérias que têm uma cápsula em volta, chamamos de diplococo encapsulado. Diplococo encapsulado. Tranquilo? Se ela tem um arranjo em formato de caixa de uva, ou seja, várias bactérias estão juntinhas, permanecem juntinhas, nós damos o nome de estafilococos. Tranquilo? Se elas estão em forma de corrente, ou seja, corrente de pérola, uma tá ligada à outra, nós damos o nome de streptococcus. Estafilococcus é essa aqui, é em formato de caixa de uva. Se elas estão em formato quadrado, ou seja, uma bactéria fica rente à outra em forma de um quadrado, de um cubo, nós damos o nome de sarcínio. E se é só na forma de um quadrado, que é um cubo, se é só na forma de um quadrado, chamamos de tétrada. Beleza? Então vamos lá. Coco, diplococo encapsulado, estafilococos em formato de caixa de uva, streptococcus em forma de cordão de pérola, sarcina em forma cúbica, de cubo, e tétrada em forma de quadrado. Viu? Aí vamos para os bacilos, a mesma coisa. Então, nós temos o coccobacilo, eu esqueci de mencionar ele. O coccobacilo, ele parece um bacilo e parece um coco. Diferente do bacilo, tá vendo que o bacilo parece um bastão curto? O coccobacilo, ele parece uma bola de futebol americano, né? Uma bola oval, parece um formato de ovo. Esse coccobacilo. Temos o bacilo, que é somente um. Quando um bacilo está unido na extremidade do outro, tá vendo que eles estão unidos só pela extremidade? Chamamos de empalizada. Empalizada, beleza? Quando eles estão unidos pelas extremidades. Quando estão unidos somente dois bacilos, chamamos de diplobacilo, assim como diplococo. Beleza? E quando estão em formato de corrente, streptobacilos. Streptobacilos. Tranquilo, aluno? Essa é a morfologia. Então vamos lá. Em relação à alimentação, as bactérias como células, diferente dos vírus que são parasitas obrigatórios, as bactérias não são parasitas obrigatórios. Como eu mencionei lá no início, as bactérias não só causam doença, mas são muito importantes tanto para a medicina quanto para a ecologia do nosso planeta, beleza? Elas são importantes por isso, além de causar algum tipo de doença, beleza? Mas elas não são parasitas obrigatórios. Então temos lá, em relação à alimentação, elas como células precisam se alimentar, assim como nossas células. As nossas células precisam se alimentar também. As bactérias precisam se alimentar. Então as bactérias podem ser ou autotróficas ou heterotróficas. Elas podem estar dessas duas formas. Vocês encontram bactérias autotróficas ou heterotróficas. Podem encontrar as duas bactérias. Professor, o que é autotrófica? O que é heterotrófica? Autotrófica, gente, é um organismo, qualquer organismo, incluindo bactéria, que produzem seu próprio alimento, ou seja, eles produzem o próprio alimento. Através de quê? Através da fotossíntese. No caso de algumas bactérias, quimiossíntese, mas isso não vem ao caso agora, beleza? Vocês vão ver isso lá pra frente, no ensino médio, no oitavo, no nono ano. Tranquilo? Quimiossíntese ou fotossíntese. Então elas produzem seu próprio alimento usando a luz solar. Assim como as plantas. Exatamente, assim como as plantas. Vocês já viram aquelas poças de lama que tem o que a gente chama de lodo?
o lodo que é verdinho, o lodo nada mais é do que bactérias autotróficas ou autótrofas, beleza? Que produzem seu próprio alimento. Aquele lodo que você vê numa poça de lama rasa, né? Aquilo são bactérias que produzem seu próprio alimento. E a gente tem as heterotróficas. As heterotróficas, elas não produzem seu próprio alimento, assim como nós. Nós, seres humanos, somos heterotróficos. Nós precisamos nos alimentar. Nos alimentar para poder ter energia. E há bactérias que são heterotróficas. Todas as bactérias que causam algum tipo de doença, algum tipo de infecção bacteriana, ela é heterotrófica. Ela não produz seu próprio alimento, então ela precisa consumir de alguma coisa. Consome da gente. Consome da onde? Dos nossos sistemas e tecidos. Olha só que bonito. Então lá, infecção dérmica, por exemplo, infecção da pele, ela vai lá e come o que a gente produz além das nossas células epiteliais. Tranquilo? E além da gente poder classificar quanto à respiração, as bactérias podem usar sim ou não oxigênio. Há bactérias que utilizam oxigênio como a gente. Então estou colocando oxigênio para dentro porque eu preciso metabolizar o alimento que eu consumi. Assim são as bactérias. Então a gente tem a bactéria que utiliza oxigênio e a que não utiliza oxigênio. Que é o que a gente chama de aeróbica ou anaeróbica. A bactéria aeróbica, pessoal, queridos alunos, são bactérias que utilizam o oxigênio. Então, por exemplo, muitas bactérias utilizam o oxigênio para poder metabolizar o alimento que elas consomem. Assim como há bactérias que não utilizam oxigênio, chamadas anaeróbicas. As anaeróbicas elas são muito conhecidas principalmente por causa daquele processo alimentar que eu expliquei lá no início da aula, a fermentação. Então, a produção de cerveja, de queijos, de iogurtes, de pães, são realizados algumas vezes por bactérias, além daquela coalhada gostosa com açúcar e farinha que a gente consome, que a gente come, né? Também é realizada por bactérias, beleza? Que são anaeróbicas, ou seja, elas não utilizam oxigênio para metabolizar o alimento. Quanto à reprodução, as bactérias, meninos, elas se reproduzem de duas formas: sexuada, ela se reproduz em forma sexuada e assexuada. Muito simples. Forma assexuada é a forma que ela não troca material genético. Então temos aqui o que a gente chama de célula-mãe ou célula original. Ela começa a dividir o seu material genético, ela produz o material genético e divide em dois. Beleza? 3, 2, divide em dois. A partir do momento que ela divide o material genético dela, que no caso só é DNA, não há RNA em forma de material genético na bactéria, só DNA, beleza? DNA principal. Vocês vão ver lá na frente no ensino médio, no oitavo, no nono ano, que para produzir proteína, o DNA produz um RNA chamado RNA mensageiro que produz a proteína, beleza? Mas esse RNA ele não é o principal. Quem é o principal? O DNA. E vocês vão ver isso mais lá para frente. Então o DNA da bactéria se divide em dois. E a bactéria mãe ela começa a produzir membrana plasmática e parede celular para duas bactérias. E assim ela parte em duas, surgindo duas células bacterianas filhas. Essa é a reprodução assexuada, chamada também de constrição. Beleza? E a gente tem a reprodução sexuada. Na reprodução sexuada, duas bactérias trocam material genético. Assim como nós somos sexuados, nós trocamos material genético para dar origem a um indivíduo. Beleza? Então, o chamado bipartição, nada mais é do que duas bactérias se conectam através de um pilo sexual. O pilo sexual, meninos, nada mais é do que uma prolongação da membrana de uma bactéria que conecta a outra. Lembram que eu falei para vocês que a bactéria só tem um material genético, que é o DNA? Além do DNA, ela tem um fator a mais. Um material genético a mais, menor do que o original, mais um material genético a mais. Tranquilo?
Então, esse material genético ele é passado, ele é dividido em dois e passado para a bactéria que não tem, fazendo assim com que as duas tenham. Alunos, este processo de reprodução sexual ele é muito importante por quê? Porque é ele que dá origem justamente às superbactérias que a gente ouve falar no jornal, né? As bactérias resistentes a antibióticos e superbactérias que não morrem nunca. É por causa desse intercâmbio de material genético entre as bactérias, compartilhando informações. Essas informações podem ser resistência a antibióticos. Tranquilo? Então vamos lá. Importância para a bactéria. Vocês lembram que eu falei para vocês que a bactéria ela é uma célula, como a nossa célula, só que bem mais simples? Vocês lembram? Pois é, elas são chamadas de células procariontes. Então vamos lá para uma configuração de uma bactéria genérica, qualquer bactéria. Então temos aqui a parede celular. Nem todas não, perdão. Todas as bactérias têm parede celular. Abaixo da parede celular, vocês estão vendo essa linha aqui abaixo da parede celular? É a membrana plasmática. Temos o citoplasma. O citoplasma é tudo que está dentro da membrana plasmática. Está no citoplasma. Beleza? Temos os ribossomos. Lembram lá dos ribossomos? Os ribossomos são responsáveis por sintetizar, são responsáveis por produzir proteína, são responsáveis por sintetizar proteína. Tranquilo? Temos os plasmídios. Lembram lá do fator F que eu mencionei para vocês? São os plasmídios. Plasmídios são DNA extra do DNA principal da bactéria. Então a gente tem aqui o DNA, chamado de nucleóide também. Enrolado aqui, ele é bem maior do que o plasmídio. Ele é o DNA principal. E a gente tem os plasmídios, que são DNAs extra da bactéria. Pelo extra. Temos os flagelos. Nem todas as bactérias têm flagelos, mas algumas têm. Eles ajudam na locomoção da bactéria. É como se fossem os pés da bactéria. Ela nada com os plasmídios. Tranquilo? Então ela é muito importante por quê? Por causa da biotecnologia, gente. Graças à engenharia genética, o conhecimento que nós temos da engenharia genética, nós podemos mudar, nós podemos alterar o código da bactéria, o DNA da bactéria, para ela fazer o que a gente bem entender. Então a gente muda, a gente configura o material genético da bactéria através de técnicas de engenharia genética para fazer ela produzir o que a gente bem entender. Então a gente produz proteínas, nós produzimos enzimas, nós produzimos muitas coisas, como por exemplo, quem tem diabetes, a insulina que quem tem diabetes que compra insulina sintetizada em frasquinho na farmácia, nada mais foi produzida do que proteína. Então a gente pega um gene, aqui em vermelho, tá vendo? E acrescenta no DNA da bactéria em azul. Esse gene ele pode ser, por exemplo, o gene responsável por produzir a insulina, por exemplo. A gente pega, coloca na bactéria e ela começa a produzir o que a gente bem entende. A importância é por causa disso. Na próxima aula, pequenos, nós vamos ver sobre doenças bacterianas. Então, há vários tipos de doenças que as bactérias podem ocasionar ao nosso sistema. Então, a gente vai ver com detalhe alguns tipos, não todos, mas alguns tipos de doença, só para exemplificar de bactérias que causam justamente doenças, né? São chamadas infecções bacterianas. Tranquilo, pequenos?